Saudações, caríssimas e caríssimos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso e vosso Pod Contas. Eu sou o Melquisedeque Luhuma e, uma vez mais, estou incumbido então de conduzir essa nossa conversa sobre contabilidade. Nós trazemos como proposta de tema operações de fim de exercício com relevância para o fecho de contas. E como tem sido de praxe, trazemos um convidado com uma experiência relevante, não é? Que nos possa agregar valor, tanto a nós como aos nossos internautas. Para hoje nós temos como convidado Júlio Zenze Lopes, penso que é um nome conhecido na nossa comunidade. Ele é contabilista certificado CPCA, é cofundador da famosa JS Academia, e também é consultor de contabilidade e finanças. Júlio Zenze, seja bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso estúdio, e muito obrigado por nos ter honrado com a sua presença. Ok, eu fico agradecido pelo convite do Dr. Luhuma e a boa de conta. Okay? É um prazer estar cá. Muito bem. Pois, Júlio, nós vamos assim muito diretamente para aqueles temas que mais preocupam a nossa classe, né? que merecem alguma atenção quando estamos a falar sobre o relatório de contas como um todo, né? Que inclui operações de fim de exercício e o próprio fecho de contas. Mas começaríamos por um ponto que, do nosso ponto de vista, é relevante abordar. Nós acompanhamos o seu trabalho nas redes sociais, tem feito um trabalho de literacia para os contabilistas, já agora parabéns por esse ato, e num dos seus conteúdos fala da necessidade de diferenciar o contabilista de lançamentos do contabilista de relatos ou das divulgações. Então gostava que partilhasse aqui conosco mais uma vez essa sua visão. Qual é a diferença entre os dois? Muito bem, realmente há aqui um aspecto. Um contabilista de lançamentos, um contabilista de divulgações ou relato, mas é essencial percebermos que quando iniciamos a nossa carreira, queremos fazer carreira em contabilidade, sim, ou então estamos a iniciar como assistente, nós vamos ter que fazer lançamentos, esse é o nosso trabalho, vão nos incumbir aqui responsabilidades, que é realmente para executar lançamentos de faturas, okay? E outros documentos, certo. Mas nós não vamos ficar lá para sempre. Assim também não vamos crescer. É por isso que tem um outro tipo de contabilista que, em vez de ficar só nos lançamentos, já não fica mais nos lançamentos apenas, okay? Ele executa aqui o fecho de contas e ele é um contabilista de relato, tem uma visão global da entidade. Okay. Ele percebe o facto patrimonial, não só qual é a conta a ser utilizada, mas percebe também que consequência terá para um balanço, para uma demonstração de resultado ou para uma demonstração de fluxo da caixa. Ok, então quer dizer que é normal que no início da carreira o técnico ou o assistente tenha apenas essa função de saber em quais contas fazer os registros? Sim, exatamente. Inicialmente eu tenho que saber o que é, por exemplo, o património, isso é o básico, e eu tenho que dominar aquela regra, né? O método das partidas dobradas, débito e crédito. Isso eu ainda tenho que dominar. Sim. É muito normal que eu fique preocupado com os códigos, né? Com o plano de contas. Isso é o normal em Angola. Okay. Eu tenho que saber qual é a conta da classe 7, classe 6, classe 1, 2, 3, 4. Eu tenho que conhecer isso. Certo. E tenho que ter o PGC. Vou pegar e vou consultar. Mas depois nós temos que crescer. Certo. O crescimento vai fazer com que nós peguemos uma fatura, reflitamos, além de perguntar qual é a conta a debitar. Não, temos que dizer qual é o critério de reconhecimento. Ótimo. Qual é a valorimetria? Veja, é algo mais maduro, okay? Certo, certo. E está de acordo com as normas internacionais também. Muito bem. Pois porque quando se fala de divulgações é quase impossível não falarmos das normas internacionais. Sim, tocou num aspecto importante, divulgações. Sim. Existem 4 pilares importantes numa norma, ok? Então, um contabilista, para ter aqui um crescimento profissional, sim, e também compreensão da norma, existem 4 pilares. Primeiro, é o reconhecimento, a norma tem o aspecto de reconhecimento. Certo. Segundo, tem a mensuração, que é determinar o valor daquele facto. Certo. Okay? Terceiro, a apresentação
apresentação é como é que este facto está apresentado no balanço. Está lá, qual é o nome que lhe é dado? Ok. Como imobilizado, como existência, Uhum. e chama-se apresentação. Ok. E a norma internacional FRS vai alterar o nosso balanço. Quer dizer, a apresentação do nosso balanço será outra. Terá novos nomes. Haverá mudança até na estrutura. Muito bem, até na estrutura, exatamente. Uhum. Agora, o último é divulgação. Divulgação tem a ver com as notas. As notas, aquelas notas, as contas, Certo. é extremamente importante. Pois. Ok? Divulgações representa aqui informações adicionais que não estão apresentados no balanço. Quer dizer, não é suficiente o balanço, não é suficiente aquela apresentação da demonstração de resultado. Então, aqueles que são os utentes da informação financeira precisam saber um pouco mais sobre aquelas rubricas, né, que estão Então, que estão apresentadas nas demonstrações nas financeiras. demonstrações financeiras. Pois, porque esse agora apegávamos outra vez nesse último ponto das divulgações e a necessidade de esclarecer pontos que não estão esclarecidos nas demonstrações financeiras. Nós temos uma cultura, pelo menos a experiência, não é? Nos demonstra que atualmente as notas, as contas, nos termos que apresentam o PGC, os técnicos ou os contabilistas têm a cultura de preencher apenas aqueles campos das notas, não é? Mas sem nenhuma informação adicional do ponto de vista explicativo, do ponto de vista de texto. Será que as normas internacionais também poderão corrigir esse aspecto? E qual é a importância disto já agora? É excelente e foi oportuno tocar nesse aspecto. Nós podemos ter a mania de sermos mecânicos, ok? Certo. Notas, entendermos que as notas é simplesmente aquele quadro que está no Exato, PGC exato. e eu colocar lá os números e ele fala por si. Não, as notas não é só aquilo, ok? Certo. É preciso fazer uma narrativa, criar uma narrativa. Se eu tenho um terreno, eu posso escrever coisas sobre o terreno, onde eu adquiri. Certo. Se esse terreno está, ou algum edifício está em alguma propriedade, ele é alguma máquina, tudo Certo. tem que ser explicado. Ok? Senão acaba a ser acaba a ser lacônico, muito breve, mas esse não é o objetivo. Agora, tocando nas normas internacionais, o que é que traz aqui as IFRS? Tem as IFRS que são agora uma nova denominação das normas contabilísticas. Certo. Anteriormente tinha a IAS, ok? Mas por que a mudança? É que as IFRS têm um foco maior na divulgação. O foco principal, eles focam muito na divulgação, ok? Porque é por isso que o nome é relato financeiro. Ele não é só contabilidade, não é só uma questão de debitar e creditar, porque se é debitar e creditar é muito técnico demais para um investidor. Débito significa o quê? Exatamente. Ele quer mais informações sobre a entidade que está aqui a fornecer informações. Muito bem, porque apesar de tudo, o fim último, se podemos dizer assim, é que essas demonstrações financeiras auxiliem os stakeholders a tomarem decisões. Não é? Muito bem. Quer dizer, na realidade, a contabilidade é aqui uma matéria-prima que vai ser utilizada por outros analistas. Exatamente. O analista financeiro. Ok. Porque aquela informação contabilística é muito bruta. Não é suficientemente líquida para ser compreendida na sua plenitude. Pois. Então, outros players do mercado, Sim. que são analistas financeiros, pegam naquela informação, vão juntar com outras informações do mercado, da economia, e dá, claro, uma maior claridade. Okay? Tem que haver clareza sobre a entidade. Muito bem. Nem sequer é prudente falarmos atualmente de contabilidade em Angola sem irmos tocando nas normas internacionais, uma vez que há previsão de implementá-las, não é? Mas vou voltar, vamos, de alguma forma, a nossa conversa vai fluindo desta forma, mas sempre que necessário nós vamos tocar em alguns pontos que são importantes nesse processo de fecho de contas. Um outro tema que muito tem afetado também os profissionais está relacionado com esta questão de o que é contabilidade e o que é fiscalidade, não é? Nós sabemos que atualmente, ou até o momento, as demonstrações financeiras têm um pendor mais virado para o lado fiscal e menos preocupado com questões contabilísticas. Então,
Já nesse âmbito, mesmo que nós estamos a falar também das normas internacionais, como o Júlio aqui referiu, gostava que abordasse um pouco mais qual é a necessidade de nós diferenciarmos o que é contabilidade do que é fiscalidade. É muito interessante, isso tem sido uma das temáticas aqui muito badalada no seio dos contabilistas, né? Pois. É claramente diferente, contabilidade não é igual à fiscalidade, ok? Certo. Eles têm propósitos diferentes. O propósito explícito da contabilidade é apresentar o património, é estudar o património, ok? E de acordo com princípios contabilísticos, principalmente são princípios económicos, ok? E financeiros. Certo. Já a fiscalidade tem aqui outro objetivo, isso é estatal, porque a fiscalidade tem aqui fim público, Certo. que é a arrecadação de receita fiscal. E ele nem sempre, isso que vai acontecer, isso é inevitável, vai violar realmente princípios contabilísticos, ok? Quer dizer, regras fiscais podem entrar em choque com princípios contabilísticos. Agora, a realidade angolana é que a nossa contabilidade é muito mais dependente de regras fiscais, ok? Ok. Demonstrando aqui que a AGT tem muito mais poder, influência para os empresários, para os negócios, e acaba então o empresário estar muito mais preocupado em resolver os seus problemas fiscais, suas obrigações fiscais, do que propriamente ter uma contabilidade para haver transparência. Okay? Então, aqui faz com que a nossa própria contabilidade, em vez de ser guiada com base em normas contabilísticas propriamente, então o contabilista angolano acaba se preocupar muito mais se esse lançamento aqui obedece com aquilo que está na legislação fiscal. Não está a dizer que está errado, ok? Não é propriamente algum erro alguém se preocupar com isso, mas se a sua preocupação principal, se o fecho de conta principalmente é só para pagar imposto, não, algo não está certo, ok? Porque aquilo que é a função da contabilidade acaba sendo limitada. Claro que a contabilidade ajuda também a calcular o imposto, obviamente. Mas só que é muito limitado, dizer que é só imposto é diminuir a própria contabilidade. A contabilidade é muito mais ampla em relação a isso. Muito bem. E agora tivemos que tocar nesse aspecto da necessidade do contabilista saber o que é aceito fiscalmente. E aqui voltamos outra vez a um dos textos que tu também tens partilhado, quanto aos custos ou despesas indevidamente documentadas, despesas não documentadas. Qual é a sua visão para o registro desses elementos? E porque eu sei que tu tens uma ótica, o que normalmente as pessoas fazem é uma única conta para despesas não documentadas, uma única conta para despesas indevidamente documentadas, mas eu sei que tens uma ótica diferente disso e gostava que partilhasses aqui também conosco. Ok, muito bem. Então, como aqui há maior preponderância da fiscalidade, então os contabilistas acabam a ficar preocupados em criar uma conta, né? Alguns dizem que é 75.8 ou 78, mas não existe no plano de contas nenhuma, ok? Não existe na nossa lista de contas, Plano Geral de Contabilidade angolano, uma conta com denominação custos indevidamente documentados ou então gastos não documentados. Não existe. Okay? Então, de acordo com princípios contabilísticos, essa é a minha visão, é que nós devemos registrar os gastos de acordo com a sua natureza. Ok. Quer dizer que se eu tiver aqui um gasto com reparação de um equipamento, né, de transporte, uma viatura nossa, eu vou registrar numa conta apropriada. Certo. Uma 75.226, ok? Conservação e reparação. Essa é a conta de natureza. Agora, se eu pegar esse gasto, mesmo que não tenha fatura, vamos supor que não tenha fatura, certo, eu levá-lo para uma 75.8 ou uma outra conta, que não seja a natureza dela, o que vai acontecer aqui? Nós podemos ter uma distorção da informação financeira. Okay. Como é que eu vou saber quanto que eu realmente gastei com a conservação e reparação? Exatamente. Atenção, quanto que realmente, porque eu vou saber tudo que eu gastei, certo, mas não vou saber quanto que eu gastei naquele realmente, quer dizer, naquela natureza, aquele tipo de gasto. Tipo de gasto. Então, convém registrar na conta apropriada, ok? E depois criar um mapa extra para controlar aqueles gastos não documentados ou indevidamente documentados.
Ok. Nós não estamos a desconsiderar, eu não estou a desconsiderar a importância de ter documento, não é nada disso. Certo. É só uma questão de entrar em choque com princípios contabilísticos. Muito bem, muito bem. Eu penso que é um ponto que ficou esclarecido e é importante termos essas notas, porque como o Júlio está aqui a partilhar, as demonstrações financeiras devem ser preparadas, os registros devem ser feitos pensando nos utilizadores que depois virão para fazer a leitura e tirar de lá alguns subsídios para a tomada de decisões, começando pelos próprios gestores das empresas, não é, Júlio? Isso é verdade. Começando pelos próprios gestores. Pois, continuando nessa questão das contas, não é? Estávamos agora na conta dos custos. Quando se fala em fecho de contas, também há algumas contas que normalmente exigem alguma atenção, algum cuidado por parte dos contabilistas. E aqui eu sei que tu também partilhas de uma visão com relação a cerca de 4 contas que o Júlio considera que todo contabilista deve dominar. Qual é o impacto que essas contas têm nas operações de fim de exercício? Muito bem. Num fecho de contas, primeiro, o fecho de contas, fechar contas não é fechar propriamente a entidade, ok? Sim. Quando se diz fechar as contas, não quer dizer que a empresa vai parar, deixar de ter atividade. Exatamente. Existe um princípio, alguns dizem que no princípio é uma base de apresentação das demonstrações financeiras, que é a continuidade. Exato. Quer dizer, que o próprio fecho, ao fechar e encerrar as contas, eu realmente estou a basear-me de que a empresa vai continuar. Certo. Só que, do ponto de vista contabilístico, eu tenho que saber separar a empresa por temporada, ok? Por ano. Certo. Para saber os resultados daquela empresa naquele ano. Isso é como um desporto também. Sabe-se uma equipa qual foi o resultado dela naquele ano. Okay? Porque se não se separar, não conseguimos fazer comparações. Veja, outro princípio contabilístico, comparabilidade, não dá para comparar. Então faz-se aqui o fecho de contas e no processo do encerramento das contas, existem 4 contas muito importantes, e está de acordo com o princípio da especialização do exercício. Veja, este fecho de contas também. Sim. 4 contas, e podem anotar, é 37.3, proveitos a faturar, ok? 37.4, encargos a repartir para períodos futuros, 37.5, encargos a pagar, 37.6, que é proveitos a repartir para períodos futuros. Mas por que essas 4 contas são muito importantes? Exato. É que outros departamentos da empresa não entendem isso. Quem trabalha no caixa, quer dizer, que não é contabilista, ele não vai compreender essas contas. Okay? Porque isso tem a ver com o princípio da especialização. Certo. Mas o que é esse princípio? Alguém talvez vai perguntar? Exatamente. Okay. E se puder, então, dava também exemplos de situações que podem ocorrer para se utilizarem essas contas. Okay. Este princípio contabilístico, que é muito importante, é para diferenciá-lo do caixa, okay? A base do caixa. Quer dizer que os registros contabilísticos são feitos quando está a ocorrer facto, okay? Quando há proveito e quando há custo naquele exato momento. E isso tem que se separar do recebimento e do pagamento. Então, esta fotografia que tem que ser feita, normalmente quem faz é o contabilista. Este momento é o próprio contabilista. Vou dar um exemplo. Né? Se eu vender a crédito, este momento de venda a crédito não entrou dinheiro. Quer dizer, na tesouraria não é fotografado. Quer dizer, não é registro. Certo. Mas na contabilidade há, porque este facto, esta transação, representa alguma coisa na contabilidade. Sim. Representa um proveito. Se eu vendi a crédito, é porque eu tenho aqui um proveito. Há uma entrada futura de caixa, exatamente. Certo. Tem aqui a conta 61, vendas, e tem aqui a conta também do ativo, clientes, que está a dever. Certo. Então, demonstra aqui a importância de conhecermos essas 4 contas. E, claro, podemos dar exemplos aqui que podem se aplicar a essas 4 contas. Sim, gostava que desse aqui um exemplo. Esta aqui que deu é usando a conta 61 versus 31.
mas aquelas que eventualmente se possam utilizar as 37, por exemplo, rendas, não é? Quando se fala em pagamento de rendas ou de seguros, um exemplo desses assim, mais ou menos. Muito bem, vamos aqui um exemplo primeiro da 37.3, né? Quando utilizar a 37.3, eles são proveitos que ocorreram no período, mas que não recebemos. Okay? Ou não tem nenhuma documentação vinculativa. Quer dizer, não se aplica como a venda a crédito. Venda a crédito eu tenho documentação vinculativa, né? Se eu tiver uma fatura, não preciso usar uma 37.3. Vamos supor um serviço, né? Nós temos um contrato com uma empresa, vamos prestar serviço a esta empresa. Certo. Mas só que no contrato diz que eu tenho que emitir a fatura só depois de 3 meses. É trimestral. Quer dizer que eu posso prestar serviço aqui 3 meses, ok? Veja, eu vou prestar serviço 3 meses. Sim. Só depois é que eu vou emitir a fatura. Mas será que a contabilidade tem que esperar a fatura para fazer o registro do proveito? A resposta é não. Okay. Quer dizer que à medida que eu vou realizar o serviço, eu já vou registrando este proveito, ok? Numa 62, prestação de serviço. Okay. Agora, eu preciso ter uma contrapartida. Veja, realizei um serviço, vou restá-lo numa 62 a crédito. Agora, onde é que está o outro lado, o débito? Para então equilibrar a conta. Tem uma 37.3. Okay. Vai indicar que prestei serviço, mas só que esse serviço ainda não recebi. Okay? Então fica numa 37.3. Veja, esta conta 37.3 é auxiliar. Veja, ela está a auxiliar aqui só para dar cumprimento ao princípio da especialização. Quer dizer que vai se acumulando os proveitos nessa 37.3. Até que emitimos aqui uma fatura ou então recebemos o dinheiro da prestação de serviço. Muito bem. Eu penso que é um exemplo que dá para enquadrar e ver então essa importância do contabilista ter o domínio dessas contas, não é? E os seus efeitos quando dos registros e posteriormente nas demonstrações financeiras. Pois, o processo continuando nesse processo das operações de fim de exercício, nós sabemos que ao final são emitidos, são extraídos, são produzidos balancetes, não é? Antes de se proceder à elaboração das demonstrações financeiras. Então gostava que também o Júlio desse aqui uma pincelada. Quais são os tipos de balancete, não é? Que podem ser utilizados e qual é a importância desses documentos na contabilidade antes de se elaborarem as demonstrações financeiras. Muito bem. Há aqui um trabalho durante o ano, há um trabalho contabilístico, eu chamaria um processo contabilístico. Certo. Então, nós temos aqui o documento que vai aqui descrever o facto patrimonial. Este documento eu preciso lançar num diário. Okay? Isto tudo é para compreender como é que chegamos ao balancete. Certo. Lançamos em diários, os diários aqui pode ser caixa, banco, vendas, okay? Ou então compras, ou diversos. Depois, aqui temos que lançar numa conta específica, é o chamado razão. Okay. Quando nós registramos no razão, com os programas informáticos, é automático o balancete. Os balancetes não são mais manuais. Não precisa, porque já tem um sistema informático. Então, automaticamente gera-se aqui um balancete. Um balancete, ele apresenta que é movimentos a débito e a crédito e o saldo. Este aqui é o balancete. O objetivo do balancete aqui é apresentar todo o razão, todas as contas utilizadas. Quer dizer, as contas que não foram utilizadas não vão aparecer no balancete. Não vai haver movimento, a menos que tires um balancete sem movimento. Então ele vai espelhar os débitos desta conta, até saldos anteriores também pode apresentar, os créditos, e o saldo desta mesma conta. Então os tipos de balancete. Temos um balancete de abertura do mês 0. Porquê mês 0? Porque são saldos que estão a transitar do outro ano. Se eu estou em 2025, tem saldos de 2024 que transita, sai de 2024 para 2025.
Certo. Aqueles saldos finais de 2024 são iniciais de 2025. Exatamente. Então vai ter um balancete de abertura, ok? Pois, Zé. Júlio, vou lhe cortar porque tocou num outro ponto importante. É que na contabilidade tem um período zero e também gostava que tocasse já quais são os períodos para esclarecer melhor, porque podem não perceber. Exatamente, porque se pegarmos no calendário Uhum. civil, você não vai encontrar nada de zero. Exatamente. Porque o mês de janeiro é o princípio. Exatamente. Mas em termos de contabilidade tem um mês chamado zero. Quer dizer, não é aqui um movimento propriamente de compra e venda, é só transferência de saldos Saldos. de um ano para o outro. Mas atenção, esse balancete de abertura não pode apresentar aqui vendas, não apresenta custos e proveitos. Ok. Porque as contas de custos e proveitos são contas subsidiárias, transitórias. Exatamente. São contas que morrem no mesmo ano, okay? Nunca transitam, nunca têm saldo iniciais, é isso. Então aquele balancete de abertura vai apresentar as contas do balanço, okay? Todas as contas do balanço. É o mês zero. Ok. Agora, tem o mês 1. Mês 1 é janeiro já. É os lançamentos normais de débito e crédito. Então, de janeiro até dezembro, ok? Vamos ter aqui um balancete de verificação. Ok. Os balancetes de verificação são os balancetes de lançamento corrente. Ok. Lanço de janeiro até dezembro. Dezembro. Ok? São balancetes de verificação. Ok. Aquela abertura não faz parte, não é verificação nenhuma. Ok. É uma transferência de saldo. Ok? Então já estamos aqui. Balancete de abertura, Sim. mês 0. Uhum. Balancete de janeiro até dezembro são balancete de verificação. Verificação. Ok? Mas tem que se elaborar mensalmente. Balancete de janeiro, balancete de fevereiro. Quer dizer, são 12 balancetes de verificação Ok. que ficam acumulados até dezembro. Ok. Depois disso, aí chegamos ao período 12. Aí não é? sim, período 12, já fizemos todos os lançamentos. Mas claro, durante os meses também vamos ir fazendo correções. Né? Exatamente. São trabalhos mensais. Aqui o trabalho da contabilidade não é só um trabalho anual. Espero o final do ano para fazer lançamento. Nós fazemos os lançamentos mensalmente. E damos tratamento mensal. Isso também é um problema que muitas empresas apresentam. Ok. Que eu uma vez lancei um texto provocativo no Facebook que os empresários têm a mania de contratarem os contabilistas apenas ao final do ano para fechar as contas. Chamam-nos para fechar as contas, mas nunca nos chamam para abrir. Então, Sim. é um Ele problema. não usa a contabilidade para tomar decisão. Pois. O empresário angolano, quer dizer, não é todos, né? Nós estamos a dizer aqui a sua maioria, pequenas empresas, olham para a contabilidade não como uma ferramenta de gestão. Exatamente. Okay? É simplesmente para fazer cumprimento às obrigações fiscais. Por isso que eles nos procuram só no final do ano, ou abril, maio, Para fechar. para fechar e ficamos naquela correria. Mas aquilo não é propriamente o correto. É só vamos fazer lançamentos históricos, é só um histórico. Sim. Nunca para tomar uma decisão no momento. Okay? E isso não é o que nós queremos. Nós queremos que tenhamos um contrato com o empresário, com a empresa, Certo. que façamos trabalhos mensais. Exatamente. Para ter a contabilidade em dia. Claro, né? é assim que vamos ter a contabilidade em dia. E também não sermos aqui responsabilizados ou culpados de algum erro, né? Exatamente. Que possa acontecer. Muito bem, ainda bem que tocou aqui até dezembro. Sim. Quando nós fizemos um trabalho mensal primeiro, bem feito, isso não impede o encerramento, atenção, não impede. Encerramento não é propriamente, é porque houve erros, não tem nada a ver. Então, em dezembro lançamos tudo, vai ter um mês que é 13, Certo. mas também é fictício, é só mesmo na contabilidade, não aparece, assim, não existe um mês 13 no calendário. Exatamente. É um mês só de trabalhos, né? Tem um mês 13, esse mês tem um nome. E aqui o nome chama-se mês de regularizações. Ok. Okay? Mas porquê regularizado? É uma pergunta interessante. Exatamente. Sim, precisamos regularizar, porque nem sempre aquilo que está no balancete condiz com a realidade. Ok. Contabilidade é registro, mas pode ser que aquilo que está na contabilidade não é o que está realmente na empresa. Exatamente. O que é que garante que aquelas viaturas que o balancete está a dizer são 5? Será que tem 5 viaturas mesmo na empresa? Do ponto de vista físico. Físico, inventário, Exatamente. temos que constatar. É por isso é necessário aqui o fecho de contas, esse passo aqui que é regularização das contas.
Pois, então já falou de dois tipos de balancete, de abertura ou de verificações, e o terceiro? E de verificações, e depois dessas regularizações vem um balancete de regularizações. Ok. Vai ganhando o nome em consequência das operações. Das operações. E depois dessa fase de regularizações? Ok, regularizações. Regularizações têm muito assunto, né? Tem muitos desses aspectos. Essas 4 contas estão dentro também das regularizações. Também é importante, mais uma razão para dominar essas contas. Muito importante, muito importante. Toda e qualquer empresa, mesmo a banca, todas elas, toda e qualquer entidade, ok? Eles estarão preocupados com essas contas. Ok. Pode não ter esse código geral, né? Outros têm outros planos de Exatamente. conta. Sim, sim. Mas tem sempre um nome que condiz com isto, ok? Ok. Tem a ver sempre com acréscimo e diferimento, sempre. Ok. Ok. Depois de acertarmos as contas, regularizarmos, significa que está tudo bem. Ok. Tudo que está na contabilidade é efetivamente aquilo que está na entidade, né? É a realidade. Exato. É aquilo que está no património. Aí podemos já apurar o resultado. É o Ok. mês 14. Ok. Mês 14 é o mês do apuramento do resultado e a estimativa do imposto industrial. Aquele imposto sobre o lucro, né? Exatamente. Que aqui em Angola chama-se industrial. Ok. Então chegamos à fase do apuramento. Sim, O que é que acontece nessa fase e quais são as contas? Sei que já no meio da nossa conversa tocou que no de abertura vão apenas as contas de balanço, não é? No balancete de abertura. Então agora estamos aqui numa fase em que temos de fazer o apuramento de resultados. Quais são essas contas e qual é a diferença com as contas de balanço? Muito interessante. As contas de resultado, aqui, apuramento de resultado, Certo? nós vamos pegar apenas nas contas que têm a ver com os resultados. Ok. Então temos aqui a classe 6, que é proveitos. Esta conta aqui, os saldos destas contas têm que ser transferidos para as contas de resultado. Existem contas de resultado, é a classe 8. Pois. E a classe 7, se tiverem movimento e saldos, os saldos dele também têm que ser transferidos para as contas de resultado. Porque essas contas, proveitos e custos, contas da classe 6 e 7, Certo. elas são contas que não têm saldo inicial, conforme falamos. Exatamente. Elas nunca vão passar por um outro ano, nunca transitam por outro ano, ok? Elas acabam morrendo naquele mesmo ano. Então, o que é que se faz? Como a empresa tem vários tipos de resultados, resultado operacional, resultado financeiro geral, resultado em filiais e associada, resultado não operacional, resultado extraordinário, Certo. é assim que também tem que ver essa organização. Temos que ter proveitos operacionais com custos operacionais a confrontarem-se Exatamente. para ter resultado operacional. Boas. Proveito financeiro com custo financeiro geral para confrontar-se numa conta apropriada. Só um momento. Isso aqui é consultoria gratuita. Eu estou a ver aqui, até o nosso produtor também está muito atento e está a aprender. Temos aqui um craque, então prestem bastante atenção. É consultoria gratuita. Muito bom, Pois. interessante. Então, muito interessante. Então, vamos pegar também nos proveitos em filiais associados. Filiais associados, quer dizer, nós temos participação financeira numa outra entidade Certo. e obtivemos aqui lucros ou dividendos, né? Aqueles ganhos, pode ter perda também. Sim. Então, proveitos em filiais associadas e custos e perdas em filiais associadas confrontam-se. Tem uma conta específica de resultados em filiais associadas, ok? Na classe 8. Os custos financeiros ou custos não operacionais e proveitos não operacionais também vão confrontar-se. Ok. Proveitos extraordinários com custos extraordinários também confrontam-se. Ok. Isto é bastante interessante. Agora, quando confrontarem-se, vamos ter vários tipos de resultado. Exatamente. Resultado operacional, que é 82, resultado financeiro geral, 83, resultado em filiais associadas, 84, resultados não operacionais, ok? Resultados extraordinários, ok? Pois. Então, quando tivermos esses resultados, eles também não podem ter saldo até o final do ano, Pois. porque o objetivo destas contas é transferir para resultado líquido de exercício. Esse é o propósito. Ok. Essas contas não podem existir no próximo ano, não podem. Okay? Vamos ter todos esses resultados, mas no final de tudo vamos ter o resultado antes do imposto. Okay? Ok. Este aqui é o propósito no mês 14. Resultado antes do imposto. Ok. É muito importante esse aspecto. Pois.
Nós não temos uma conta específica de resultado antes do imposto, chamado RAI. Nós não temos. Sim. Pode ser que em outro país já há essa conta, mas nós não temos. Então, resultado antes do imposto é o resultado contabilístico. Ok. Aí é que vamos entrar na problemática do imposto. Exatamente. Pois, é o resultado contabilístico. Nós depois temos que pegar esse tema desse resultado contabilístico, porque também é algum motivo de problema para alguns técnicos, porque do ponto de vista contabilístico, depois de se obter esse resultado, faz a estimativa do imposto, do ponto de vista contabilístico, né? A taxa geral de 25%, mas depois surge uma dúvida. Quando nós estivermos a preencher as notas, as contas, penso que a nota dos impostos é a conta 35. Nota 35. Pois, o PGC traz essa nota já prevendo as correções fiscais, não é? Mas lá nas demonstrações financeiras calcula-se do ponto de vista contabilístico. Então, normalmente dá aso a uma questão. O imposto que se calcula lá do ponto de vista contabilístico é o imposto da contabilidade ou é o imposto já corrigido nos termos da conta 35? Qual é o método mais adequado? Qual é o método correto? Ok, muito interessante. Isso só nos remete à questão inicial, ser um contabilista de relato e um contabilista de lançamento. Okay. Quando somos contabilistas de lançamento, tudo o que nos for dito, um professor, ok? Ou alguém que talvez respeitamos tanto, nós vamos copiar aquilo, ok? E vamos executar toda a nossa vida. Pois. Mas um contabilista de relato não, ele reflete, ele questiona. Certo. E qual é a norma? Porque aqui nós temos que saber o que é que diz a nossa norma, o nosso referencial contabilístico. Certo. O Plano Geral de Contabilidade, ela, nas notas explicativas e naquelas referências de reconhecimento e valorimetria, ele diz que quando trata-se do imposto industrial, segue-se regras fiscais. Ok. Ok? Está lá, podem consultar a PGC. Ele fala que quando tratar-se do imposto industrial, prevalece as regras fiscais. Okay. Isto faz todo sentido. Porque se aqui o imposto, ok, é que vamos dar o tratamento como um gasto, atenção, o imposto, do ponto de vista contabilístico, é um gasto, okay? É um custo, porque ela afeta o resultado líquido do exercício. Exatamente. Vai diminuir o resultado líquido do exercício. Sim. Então, se vamos seguir regras fiscais e eu tenho o resultado contabilístico, então aquele resultado contabilístico não é aceite. Do ponto de vista fiscal, não se baseia simplesmente no resultado contabilístico. Certo. Okay? Temos que fazer as devidas correções fiscais, okay, para que então tenhamos o imposto, okay, industrial, o imposto sobre lucro. Okay. Então, fica aqui patente. O nosso Plano Geral de Contabilidade angolano diz que temos que seguir regras fiscais. Okay. Não basear o imposto industrial apenas no resultado contabilístico. Okay. Conforme o Dr. Ruma aqui citou, a nota 35 é contabilidade. Está no PGC. Pois. E diz para fazer correção do resultado contabilístico. Exatamente. Okay. Pois. Então, nos baseando naquilo que as normas orientam, é esta a forma de proceder correta. Esta a forma de proceder correta. Muitos talvez se apegam na palavra estimativa. É muito interessante essa palavra estimativa. Certo. Alguns alegam, dizendo que não, nós temos que ter estimativa, quer dizer, pegar na taxa de 25% nominal, a taxa nominal 25% do imposto industrial, e incidir sobre o resultado contabilístico. Ele diz aquilo que é estimativa. Pois. E depois, no final, quer dizer, no ano seguinte, em maio, abril, fazer a devida correção dessa estimativa. Okay. Isso não é verdade. Ok? Isto não é verdade. A estimativa, atenção, existe uma norma, propriamente uma IAIS, que trata de alteração de política contabilística, estimativas e erros. Ok. Atenção, colega, estimativa não é um erro. Ok? Uma estimativa não é um erro. Qual é a lógica, qual é o sentido? Eu fazer estimativas de algo
ignorando factos que eu tenho no momento. Ok. Então, se eu já tenho factos de que aqueles gastos não são aceitos, a estimativa tem que se basear nas informações atuais, agora. Pois. Não é ignorar para que depois eu faça uma correção desnecessária. Ok. Quer dizer, seria praticamente desnecessário fazer essa correção nessa estimativa, ok? Ok. Seria Ok. praticamente desnecessário. Então, ainda que for no âmbito das normas, esse procedimento poderá manter-se? Sim, das normas internacionais? Sim, mantém sim, tem que se manter, porque quer dizer, as estimativas de imposto é com base em regras fiscais. Ok. Okay? Nós não estamos a falar aqui em imposto diferido, não tem nada a ver. Okay? Ok. Imposto diferido é um assunto estritamente contabilístico. Ok. Nós não estamos a falar disso. Estamos a falar em estimativa do imposto sobre lucro, a taxa nominal. Ok. O que é que devemos fazer? Devemos corrigir o resultado contabilístico com o conhecimento fiscal que temos. Certo. Vamos fazer as devidas correções. Pois. A AGT também pode vir fazer uma correção oficiosa, obviamente. Quando de forma oficiosa a AGT corrigir a estimativa contabilística, veja só, a estimativa é contabilística porque é feita pela empresa. Certo. A AGT pode vir a corrigir essa estimativa nossa. Aí sim pode dar lugar à correção da estimativa, Ok. que é uma 7810, se não me engano, 7810 e a 6810. Ok. A alteração daquela estimativa que fizemos Sim. no fecho pode ser, então, uma alteração a nosso favor. A gente diz, não, acho que aqui apuraste de forma errada. Tem imposto a mais. A mais. Ou então aqui foi insuficiente. Tem imposto a menos. A menos, ok? Ok. Então chama-se alteração da estimativa. Ok. Alterar a estimativa não é erro, ok? Ok. Não é que a empresa cometeu um erro, não é erro. Por isso é que não tem multa nenhuma, né? Não Ok. precisa. Muito bem, muito bem. Então, estava a abordar e chegamos ao mês 14, temos o resultado antes do imposto. Muito É bem. isso. Mês 14 tem um resultado antes do imposto e também naquele mês vamos criar uma estimativa. Ok. Estimativa porque nós não somos o dono do imposto propriamente, ok? Pois. Não é algo propriamente definitivo. Uhum. Quer dizer, nos baseamos naquilo que tínhamos nas informações disponíveis Sim. e fizemos uma estimativa. Estimativa. Será definitivo quando nós vamos liquidar ou até não fazer qualquer coisa, não é? Ok. E é essa estimativa que refere que já deve ser calculada nos termos do PGC, Exatamente. já com as correções. Com as correções fiscais. Exatamente. Exatamente. Atenção, estimativa não é o pagamento do imposto. Certo. Eu posso ter uma estimativa de 1 milhão e pagar um imposto diferente, inferior Pois. ou superior. Ok? Atenção, não é igual. Pois. E quando fala-se da estimativa, também já está-se a falar que preencheu-se todos aqueles campos, né? Porque se estamos Da a falar modelo exatamente, se estamos a falar da 35, estamos praticamente a falar da modelo 1. Sim, é relativamente uma modelo 1. Só que a 35 é muito mais limitada, a modelo 1 é ampla. Ok. Porque uma coisa é o imposto definitivo a pagar, muito diferente de uma estimativa. A estimativa é, na realidade, o imposto daquele ano, Ok. o custo daquele ano de imposto. Pois. Mas eu posso ter imposto provisório, vai diminuir aquele valor a pagar. Pois. É por isso que na modelo 1 tem continuidade. Ok. Tem uma parte em que eu faço uma estimativa, por exemplo, de 1 milhão, já adiantei de imposto 200 mil, só vou pagar 800. Pois. Mas a minha estimativa não é 800, é 1 milhão, é a coleta. Pois. A estimativa é a coleta. É a coleta. Ok? Ou junto com a tributação autónoma, se tiver. Pois. Tem que ter já atenção que depois de eu efetuar essas todas alterações, aplicar esses todos os elementos da modelo 1, é que tenho aquele valor que eu obtiver no final é que é a estimativa. É que a estimativa de imposto. É por isso que a nota 35 é uma nota, não é nota fiscal, que ela é uma nota da contabilidade. Da contabilidade, pois. E está linkada com demonstração de resultado. Pois. Tem lá uma rubrica imposto por rendimento e vem nota 35. Certo. Quer dizer que tudo que tiver na nota 35, quer dizer, nem precisamos pensar na modelo 1, tudo que tiver na nota 35 lá no final Sim. é que vai aparecer na demonstração de resultado. Pois. Então, depois disso, qual é a fase? Depois do período 14?
Sim, depois do período 14 tem o mês 15, é o mês final, mas o objetivo desse mês 15 é termos o resultado líquido, porque até o momento não temos o resultado líquido do exercício. Porque só temos um RAI e temos um imposto, falta o resultado líquido do exercício. Exatamente. Então todas aquelas contas que estão em aberto, que é da classe 8, o resultado operacional, todas aquelas contas, Sim. se tiverem algum saldo, tem que ser transferido os seus saldos respectivos para a conta 88. 88. A 88 já tem subconta para receber esses tipos de resultados. Ok. Só assim que vamos ter o chamado resultado líquido do exercício. Resultado líquido do exercício. O quer que é dizer, o resultado líquido do O exercício? resultado líquido é o resultado do ano disponível, que pode estar disponível para ser distribuído, criar reservas, fazer aplicações. Ok. Ok? Quando for positivo, é que há essa possibilidade, porque se for negativo Se for ou negativo, não dá para criar reservas. Não há nada para ninguém. Não dá para criar reserva. E também não se distribui os lucros diretamente com 81. Desculpa, 88. O resultado líquido diz isso. O saldo da 88 tem que transferir no 81. Ok? Só ali é que podemos então fazer a aplicação dos resultados. E qual é a designação da conta 81? 81 é o resultado transitado. Está transitado. E só vamos transferir o saldo 88 em janeiro, no ano seguinte. Ok. Quer dizer que a 88 ainda tem saldo no final do ano. Que é o Ok, tal resultado líquido do exercício. É a única que tem essa prerrogativa para terminar com saldo das contas de Com resultados. certeza. Ok. Claro que a 81 também está na classe 8, só que Certo. ela não é uma conta de DR. Ok. A 81, o resultado transitado, apesar de estar na classe 8, ela nunca aparece na DR. Ok. Em Portugal, por exemplo, tem eles criaram, dentro da classe 5, um resultado transitado. Ok. Ok? Porque eles entenderam que a 81 não era apropriado que tivesse ali. Tá? Ok. A 81 é uma conta de capital próprio. Ok. Não tem nenhuma função para DR. Quer dizer, na realidade, o que fica aqui com saldo é 88, né? 88 que é o estado líquido de exercício, dentre todos os outros tipos de resultado. Ok, muito bem. Então temos, aí no mês 15, sai outro balancete. No mês 15, depois de termos então o resultado líquido do exercício, vai ficar evidente, claro, outros resultados vão estar todos gerados, com os saldos gerados, mas movimentos têm. Certo. Custos e proveitos todos gerados. Vamos ter um resultado líquido do exercício lá abaixo. Okay? A 81 é a conta de capital próprio, vai estar sempre aí. Né? As outras contas de balanço ficam lá acima. Classe 1 a 5 são contas de balanço. Certo. E a 81 é conta de balanço. O resultado líquido do exercício também é conta de balanço. Exato. Okay? Do capital 88. próprio. É 88. Pois. Okay? E qual é o balancete que sai? Como é que é Nesse mês 15, Sim. o balancete chama-se balancete final Ok. do mês 15. É com esse balancete que estamos em condições de preencher notas das contas, de elaborar balanço. Ou seja, de elaborar as próprias demonstrações financeiras. Financeira, exatamente. Muito bem. Agora vamos então, estamos a seguir esse caminho. Temos o balancete final, demonstrações financeiras. Quais são as que são exigíveis do ponto de vista do mercado angolano, não é? E qual é o papel de cada uma dessas demonstrações financeiras no âmbito do relatório? Não é? Sim, depois de então termos o balancete final, nós vamos ter que elaborar aqui o balanço. Pois. O balanço é um documento obrigatório. O PGC diz que temos que elaborar. Demonstração do resultado há duas, né? Por natureza e por funções. Ok. Funções é facultativa, né? Por natureza é obrigatória, é o que está de acordo com o plano. Por funções é mais aquele industriais, tem um outro tipo de natureza. E tem a demonstração de fluxo de caixa, mas o PGC diz que aqui não é uma obrigatoriedade, atenção, okay? Ficou suspensa de forma temporária, a sua obrigação não há. Agora, por que estamos agora a elaborar a demonstração de fluxo de caixa? Exato. É devido à fiscalidade. É por causa da AGT, porque propriamente o Plano Geral de Contabilidade não diz que é Não dá essa obrigatório, essa ok? obrigatoriedade. Até o momento. Ok. Porque o fluxo de caixa tem outros pressupostos aqui, né? Tem um método direto e um método indireto. Ok? Ok. Esses mapas são extremamente relevantes. Ok. E qual é a relevância de cada um? Muito bem, o balanço, ele mostra aqui a posição financeira, é para mostrar aqui os ativos, passivo e o capital próprio. A demonstração do resultado é para mostrar aqui o desempenho econômico. Ok.
Uma coisa é resultado econômico, que o desempenho da empresa, lucro e prejuízo, é a demonstração do resultado. Ok. Já o balanço é o património, que é ativo, passivo e o capital próprio, os investimentos que nós fizemos, as origens desses investimentos. Ok. E o fluxo da caixa, né? É a entrada e a saída de dinheiro. A maneira como usamos o nosso dinheiro. Muito bem. De onde é que está a vir o dinheiro? Boa. Da atividade de financiamento, operacional, investimento. Ok. Pois, muito bem. Penso que está claro, né? Eu pelo menos considero que a abordagem do Júlio está clara. E já como questões finais, porque nós estamos aqui a seguir mais ou menos a lógica do processo para as operações de exercício, o fecho de contas. Temos as demonstrações financeiras elaboradas e sabemos qual é a relevância, qual é a importância de cada uma, porque o Júlio também deu nota aqui no princípio sobre a diferença dos dois tipos de contabilistas. Agora gostava também que partilhasse a estrutura do ponto de vista geral, porque essas demonstrações financeiras depois vão para o relatório e contas. Então gostava que partilhasse aqui também qual é a estrutura de um relatório e contas do ponto de vista do que é recomendável. Ok, um relatório e contas, o nome relatório e contas, relatório é o quê? O relatório de gestão introdutório, a parte introdutória desse documento, né, tem um relatório de gestão, onde faz uma análise econômico-financeira, passa-se aqui algumas informações, né, sobre a entidade, né? O que é que ela fez, as dificuldades que ela enfrentou. É muito importante, esse relatório é muito importante. Faz-se até análises verticais e horizontais das demonstrações financeiras, muito interessante, espetacular. Tem também uma proposta de aplicação de resultado, é nesse relatório de gestão. Então é por isso que chama-se relatório. Essa é a parte do relatório de gestão. E contas. Pois, antes das contas, proposta de aplicação de resultados. Exatamente. Pois, gostava que desse mais alguma pincelada nesse tema. Sim, a proposta é aquilo que acabamos de abordar sobre o resultado líquido de exercício. Exatamente. Né? Há uma proposta quando temos um resultado aqui. Mas claro, se o resultado é negativo, não tem como eu aplicar algum, né, distribuir qualquer lucro. Pois. Se tiver aqui um resultado positivo, vai-se criar aqui uma proposta de aplicação. Pois. Quanto vai se distribuir aos sócios. Okay? Mas tem aqui uma reserva que é obrigatória, né? Reserva legal de 5% daquele resultado. Sempre que for positivo. Sempre que for positivo, tem que constituir até 5%, ok? Limite anual. 5% do resultado. Mas claro, tem um limite cumulativo. Até 20% do capital social. Isso tem que ver a lei das sociedades comerciais. Por ano, 5% constitui uma reserva legal. Mas tem um limite. Né? Isso não é para sempre. Pode atingir o limite e não precisa mais constituir. O limite é até 20%? 20% do capital social. E as nossas empresas que normalmente têm capital social de 100 mil panas, como é que fica isso? Quer dizer, vão atingir o limite rapidamente. Pois, por aqui. Quer dizer, o objetivo da reserva aqui é ver salvaguardar alguma perda do nosso capital próprio. Okay? Talvez nos próximos anos vamos ter prejuízos que vão afetar essa situação líquida da empresa. Então, a empresa pode constituir várias reservas. Né? Reservas livres, reservas com outros fins também. Pois, exatamente para prever. É mesmo para isso, para vir a cobertar algumas situações negativas futuras. Porque não se pode também distribuir tudo aos sócios. Não é assim que funciona. Pois, muito bem, muito bem. Essa é a parte do relatório de gestão. Tem a ver mais com o conhecimento da empresa. Né? Todas as atividades dela, tudo aquela, os números de funcionários. Muito interessante. Agora tem a parte mais técnica, que contas. Contas envolve que tem que pegar um relatório técnico. E isso está tudo do PGC. O Plano Geral de Contabilidade já apresenta. Quais foram as políticas contabilísticas adotadas para imobilizar? Qual é a valorimetria que se utilizou? Custo histórico? Fez reavaliação dos imobilizados? Lá tem que dizer. Vida útil ou taxas de amortização, também menciona-se lá. Quais são os critérios de reconhecimento adotados? A base de apresentação das demonstrações financeiras? É continuidade ou liquidação? Se a empresa não vai continuar, tem que mudar. Tira-se de continuidade, passa para a liquidação, para a venda. Né? A empresa vai ser vendida. Então lá vai espelhar se ela vai continuar ou não. Todas aquelas classes
que nós já aqui abordamos, Sim. ativos, passivos, custos, tem que se colocar nesse relatório técnico. Ok. Que critérios foram utilizados para registro, Nessas contas. para melhor compreensão, senão cada um aqui vai usar o critério dele, ok? Ok. Com que base ele usou? Justo valor? Nós não temos justo valor no PGC, estás a usar justo valor porquê? Justifica Não se porquê? inventa nada. Ok. Muito bem, ele justifica, não, o meu PGC não está a me dar um aporte, né? Uma base, um suporte para o justo valor, mas eu, à luz da norma, eu estou a justificar. Pois, muito bem. Depois vem a nota das contas, né? Uhum. As notas das contas na realidade, só para dar uma maior explicação sobre aquilo que está nos mapas principais, aqueles documentos, os 3 principais documentos, não é? Pois, eu que recomendo então a não se preencher apenas o que vem naqueles quadros, mas procurar explicar um pouco mais o que é que estas contas dizem, não é? Muito bem, você tem que conhecer a empresa. Ok, Ninguém pode fazer festa de conta sem conhecer aquela empresa. ok. Senão ele vai pensar que é algo mecânico, é só pegar aqueles números e colocar. Colocar lá. Ele tem que saber sobre aquelas massas patrimoniais, o que é que representam. Pois. Talvez alugaram. Sim. Isso nem precisa esperar a implementação das normas. Não Para precisa. fazer Isso o PGC já diz para Mas fazer. você já recomenda. Já recomenda. Tem que ser feito. Muito bem. Não deixar os quadros assim só isolados ou vazios. Porque acaba ficando sempre número com número, né? E sim, não, falaste muito bem. É número com número e pá. Praticamente Yeah. nada. Tem que ter uma descrição, uma explicação. Exatamente. Mais uma recomendação, mais consultoria gratuita, só aqui no Pod Contas, não é? E a quem cabe agradecer muito aos nossos convidados. Júlio, nós já estamos no fim. Muito bem. Como é de costume, nós solicitamos que traga aqui uma forma de recomendações, conselhos, porque esse tema é mais técnico, embora esse tema seja mais técnico, mas ainda assim recomendações para os nossos colegas contabilistas quando estiverem perante ao processo contabilístico como um todo. Exato. E aos empresários que também são parte interessada nesse processo, né? O que é que recomenda para estes, para que se tenha uma contabilidade como tal? Ok, para aqueles que são empresários, o sucesso da vossa organização, da vossa empresa, parte da contabilidade, ok? Porque um negócio, estando num ambiente extremamente competitivo, precisamos de informações que sejam fidedignas, né, para tomarmos decisões económicas. Decisões, então, que podem afetar o nosso negócio. Então, empresários não devem olhar simplesmente para a contabilidade como um meio de pagar impostos. Não serve apenas para isso. Okay? Se olharem para o contabilista como um parceiro, um consultor, acho que vai ser de mais-valia para o vosso próprio negócio. Aqueles que são profissionais como nós, o que nós apelamos é continuar a investir na formação. Né? A formação é contínua, então não podem, no entanto, relaxar e nem podem achar que sabem tudo, porque isso muda. Né? Essas questões que estamos aqui a abordar, pode haver alguma alteração, alguma norma, por isso temos de estar sempre atualizado. Mesmo as normas internacionais está sempre a ser alterada. Há sempre uma análise a ser feita se aquilo valia, se aquilo que dissemos ontem vale hoje. Talvez não vale nada hoje, devido à realidade. Okay? Aqueles que são aspirantes a contabilista, estudantes, devem, no entanto, procurar estagiar numa empresa. Procuram ter prática, além da parte teórica, temos que também praticar. Né? Procurem estagiar numa empresa e nunca parar de estudar. O contabilista nunca para de estudar. Muito bem, muito bem. Craque Júlio. Consultoria gratuita. Muito obrigado por estes conselhos. Muito obrigado uma vez mais por estar aqui conosco. A nossa equipa acompanhou, que foi difícil cruzar as agendas. É verdade. Estavam todos ansiosos. O Júlio, a Jéssica, a Eunice, a Ivanina, sempre a perguntar. Pois, mas estamos aqui e conseguimos gerar valor para a nossa comunidade. Isso é verdade. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou dar aqui também em gesto de nota final que, para quem não conhece, o Júlio é cofundador da JS Academia
Estão todos convidados a aderir às formações que são propostas pela JS Academia, estão nas redes sociais. Se não tiverem a empresa, a página da rede, podem contactar ao Júlio pelas redes sociais, Facebook e LinkedIn, principalmente as páginas em que ele está, e poderão ter acesso a essas formações de todos os temas e mais outros que debatemos aqui. Júlio também é famoso por ser o craque no âmbito da preparação dos exames à ordem dos contabilistas e peritos contabilistas de Angola. Eu também tive sucesso porque passei pela JS Academia, a quem agradeço já também esse vosso projeto muito interessante. Obrigado. Tu e o craque Starik. Pois, yeah. Então, estão todos convidados a aderir a essas formações. E, por último, agradecer então por nos terem acompanhado, agradecer aqui aos nossos parceiros, começando pela LGC Contas e Consultorias, que patrocinam o Podcontas, os nossos parceiros que nos apoiam, a UMARC, a Rosartes da Cor e a Dialogo. Nós terminamos mais um programa, espero que seja útil e que gere valor para a nossa comunidade. Muito obrigado.